Olá a todos os fãs de quadrinhos e do universo Marvel. Bem-vindos a mais um episódio de nossa série sobre os heróis e anti-heróis que marcaram gerações. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da história de um dos personagens mais fascinantes, complexos e assustadores já criados, Venom. Nem herói, nem vilão, Venom é uma entidade que desafia classificações, um simbionte alienígena que se une a hospedeiros humanos, criando uma das relações mais turbulentas e poderosas dos quadrinhos. Com sua aparência intimidadora, aqueles dentes afiados, a língua comprida e o famoso sorriso maníaco, Venom conquistou fãs ao redor do mundo. O que torna este personagem tão especial é justamente sua dualidade, um ser dividido entre destruição e proteção, entre vingança e justiça. Venom é a personificação dos nossos próprios demônios internos, de como nossos impulsos mais sombrios podem tanto nos consumir quanto nos fortalecer. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como este simbionte alienígena se tornou um dos personagens mais icônicos da Marvel, suas origens alienígenas, suas complexas relações com hospedeiros como Ed Brock e Flash Thompson, e como ele evoluiu de vilão do Homem-Aranha para um anti-herói com moral própria. Prepare-se para uma jornada pelo lado mais sombrio do universo Marvel, onde a linha entre o bem e o mal se torna tão fina quanto a membrana que separa o simbionte de seu hospedeiro. A história de Venom começa muito longe da Terra, no planeta distante conhecido como Clintar. Os simbiontes de Clintar são uma raça alienígena que existe há milhares de anos, criaturas parasitas que precisam se unir a hospedeiros para sobreviver. O simbionte que conhecemos como Venom era considerado defeituoso entre seu povo por desejar uma conexão emocional genuína com seus hospedeiros, em vez de simplesmente controlá-los e descartá-los. Este simbionte particular foi exilado de seu mundo e acabou preso em uma esfera que mais tarde seria coletada durante as Guerras Secretas, um evento que reuniu heróis e vilões para lutarem em um planeta chamado Batevorod. Foi neste cenário que, em 1984, o simbionte encontrou seu primeiro hospedeiro terrestre significativo, Peter Parker, o Homem-Aranha. Peter descobriu uma máquina estranha que liberou uma substância negra e viscosa que se uniu a ele, criando o famoso uniforme preto do Homem-Aranha. Peter inicialmente adorou o novo traje. Ele aumentava suas habilidades, regenerava-se automaticamente e até podia produzir teias sem a necessidade dos lança-teias. O que Peter não sabia era que o traje era vivo e se alimentava de sua força vital enquanto ele dormia, além de influenciar suas emoções, tornando-o mais agressivo e impulsivo. Quando Peter finalmente descobriu a verdadeira natureza do simbionte, buscou ajuda na Torre dos Vingadores. Reed Richards, do Quarteto Fantástico, revelou que a criatura era sensível a sons de alta frequência e vibrações sonoras. Peter conseguiu se separar do simbionte usando os sinos de uma igreja, e a criatura, enfraquecida pelo som, foi deixada para morrer. Mas o destino tinha outros planos. Foi neste momento crítico que Ed Brock entrou em cena. Ed era um jornalista talentoso do Globo Diário cuja carreira foi arruinada após publicar uma reportagem incorreta sobre a identidade do vilão Ciater, história que foi desmentida quando o Homem-Aranha capturou o verdadeiro criminoso. Desacreditado profissionalmente e abandonado pela esposa, Ed culpava o Homem-Aranha por sua derrocada e nutria um ódio profundo pelo herói. Contemplando o suicídio, Ed foi à mesma igreja onde Peter havia se livrado do simbionte. Foi ali, em um momento de desespero compartilhado, que o simbionte, também rejeitado, encontrou Ed Brock. A conexão foi instantânea e poderosa. O ódio de Ed pelo Homem-Aranha, combinado com a rejeição sentida pelo simbionte, criou um vínculo alimentado pela vingança. Juntos, eles se tornaram Venom, um ser com todos os poderes do Homem-Aranha, mas sem as limitações morais de Peter Parker. O simbionte transferiu para Ed todo o conhecimento que tinha sobre Parker, incluindo sua identidade secreta. Esta união transformou Ed de um homem desesperado em uma força aterrorizante, determinada a destruir o Homem-Aranha a qualquer custo. O mais intrigante é que, diferente de outros simbiontes que buscavam apenas dominar seus hospedeiros, Venom desenvolveu uma relação simbiótica real com Ed. Eles se consideravam nós, uma entidade única com objetivos compartilhados. Esta origem marcaria apenas o início de uma das parcerias mais complexas e duradouras dos quadrinhos. Ao longo de suas décadas de existência, Venom protagonizou algumas das histórias mais impactantes do universo Marvel, evoluindo constantemente como personagem. Um dos primeiros arcos fundamentais foi Venom, Protetor Letal, onde Ed Brock e o simbionte começaram a redefinir sua missão. Embora ainda nutrissem ódio pelo Homem-Aranha, eles decidiram proteger os inocentes, de acordo com sua própria definição distorcida de justiça. Esta fase marcou o início da transição de Venom de vilão para anti-herói, estabelecendo um código moral próprio onde protegeria os fracos, mas não hesitaria em matar aqueles que considerasse maléficos.
O arco Separação Máxima explorou os momentos em que o simbionte e Ed foram forçados a se separar, revelando a profunda codependência entre eles. Ed, diagnosticado com câncer, vendeu o simbionte para Angelo Fortunato, filho de um chefão da máfia. No entanto, o simbionte logo rejeitou Angelo por considerá-lo fraco, deixando-o morrer durante uma queda. Esta história demonstrou que o vínculo entre Ed e o simbionte era único e que a criatura havia desenvolvido critérios específicos para seus hospedeiros. O nascimento de Carnificina introduziu um dos arcos mais sombrios quando o simbionte se reproduziu assexuadamente na prisão onde Ed estava detido. O filho do simbionte Venom se uniu ao serial killer Cletus Kasady, criando Carnificina, um ser ainda mais violento e caótico que Venom. Este arco foi revolucionário por forçar uma aliança improvável entre Venom e Homem-Aranha para deter uma ameaça comum, solidificando ainda mais o papel de Venom como anti-herói. Em Venom, Agente da Paz, o simbionte encontrou um novo hospedeiro, Flash Thompson, um veterano de guerra que havia perdido as pernas em combate. O governo americano uniu o simbionte a Flash como parte do Projeto Renascimento, criando um super-soldado controlado. Este arco explorou temas de patriotismo, controle e redenção, com Flash lutando para controlar os instintos violentos do simbionte enquanto realizava missões secretas para o governo, trazendo uma dimensão militar ao personagem. Venomverso expandiu dramaticamente a mitologia dos simbiontes, revelando a existência de Knull, o deus dos simbiontes, e sua conexão com o abismo cósmico. Este arco apresentou centenas de versões de Venom de universos alternativos e aprofundou as origens alienígenas dos simbiontes como armas criadas por Knull para conquistar o universo. Esta saga cósmica elevou Venom de um personagem terrestre para um jogador importante nas escalas cósmicas da Marvel. Mais recentemente, o último hospedeiro reconectou Ed com o simbionte de maneira profunda, revelando que o simbionte havia escondido memórias de Ed, incluindo a existência de seu filho Dylan. Este arco explorou temas de paternidade e responsabilidade, humanizando ainda mais a relação entre Ed e o simbionte enquanto enfrentavam a ameaça de Knull chegando à Terra. No cinema, Venom ganhou vida própria com Tom Hardy interpretando Ed Brock. Os filmes Venom e Venom, Tempo de Carnificina adaptaram elementos desses arcos, mas criaram sua própria versão da relação entre Ed e o simbionte, enfatizando aspectos mais cômicos da dinâmica entre eles, enquanto mantinham a essência de anti-herói do personagem. Estas adaptações cinematográficas ajudaram a popularizar Venom para além dos quadrinhos, consolidando seu lugar na cultura pop contemporânea. O que torna Venom um dos seres mais formidáveis do universo Marvel é a combinação única de habilidades alienígenas do simbionte com as características humanas de seus hospedeiros. Quando unido a um humano, o simbionte confere força sobre-humana impressionante, permitindo que Venom levante facilmente várias toneladas, superando até mesmo o Homem-Aranha em força bruta. A agilidade e reflexos também são amplificados exponencialmente, tornando seus movimentos quase impossíveis de serem acompanhados pelo olho humano. Uma das características mais distintas de Venom é sua capacidade de regeneração acelerada. O simbionte pode curar ferimentos do hospedeiro quase instantaneamente, regenerando desde cortes superficiais até danos orgânicos graves. Em situações extremas, o simbionte pode até mesmo manter seu hospedeiro vivo mesmo com ferimentos que seriam fatais, funcionando como um sistema de suporte de vida simbiótico. A natureza maleável do simbionte confere a Venom uma adaptabilidade extraordinária. Ele pode alterar sua forma para criar armas como lâminas afiadas, escudos defensivos ou tentáculos que se estendem por vários metros. Esta plasticidade também permite que Venom se camufle perfeitamente em qualquer ambiente, podendo inclusive ficar completamente invisível ao imitar texturas e cores ao seu redor. Talvez a aplicação mais conhecida desta habilidade seja quando o simbionte se disfarça como roupas normais, permitindo que Ed Brock passe despercebido na sociedade. Assim como o Homem-Aranha, Venom pode produzir teias orgânicas diretamente do corpo simbiótico, sem necessidade de dispositivos mecânicos. Estas teias são mais resistentes e versáteis que as do Homem-Aranha, podendo ser manipuladas para formar estruturas complexas ou serem usadas como armas. Aliado a esta habilidade, Venom pode escalar superfícies verticais e aderir a praticamente qualquer material, movendo-se com a mesma agilidade do aracnídeo. Uma característica fascinante do simbionte é sua capacidade de absorver e armazenar informações. Quando o simbionte esteve unido a Peter Parker, absorveu não apenas os poderes do Homem-Aranha, mas também suas memórias e conhecimentos, incluindo sua identidade secreta. Esta memória genética permanece com o simbionte independente do hospedeiro atual, o que explica como Ed Brock sabia tanto sobre Peter Parker sem nunca ter tido acesso a essas informações. O simbionte também amplifica as características emocionais de seus hospedeiros. No caso de Ed Brock, sua raiva e ressentimento foram potencializados,
tornando Venom ainda mais agressivo e implacável. Com Flash Thompson, o senso de dever e disciplina militar foram reforçados. Esta característica faz com que cada versão de Venom seja única, refletindo a personalidade do hospedeiro atual. Entretanto, Venom também possui vulnerabilidades significativas. Sonidos de alta frequência causam dor extrema ao simbionte, podendo forçar sua separação do hospedeiro. Fogo e calor intenso também são particularmente danosos, podendo enfraquecer drasticamente ou até mesmo matar o simbionte se a exposição for prolongada. Estas fraquezas têm sido exploradas repetidamente por seus adversários, especialmente pelo Homem-Aranha, que conhece intimamente as limitações de seu antigo traje. Ao longo de sua existência complexa, Venom desenvolveu relações igualmente complexas com diversos personagens do universo Marvel. Sua relação mais definidora é, sem dúvida, com o Homem-Aranha. Começando como uma obsessão vingativa, esta relação evoluiu consideravelmente com o tempo. Peter Parker foi o primeiro hospedeiro significativo do simbionte na Terra, e a rejeição que o simbionte sentiu quando Peter o abandonou criou um vínculo de ódio que definiu Venom por anos. No entanto, com o passar do tempo e a evolução de Venom como anti-herói, ele e o Homem-Aranha desenvolveram um respeito relutante, chegando a formar alianças temporárias contra ameaças maiores. Carnificina, o filho psicopata do simbionte Venom, representa talvez o inimigo mais persistente e perigoso. Unido ao serial killer Cletus Kasady, Carnificina incorpora tudo o que há de mais caótico e violento nos simbiontes, sem qualquer controle moral. A relação entre Venom e Carnificina é frequentemente comparada a uma dinâmica familiar disfuncional, com Venom assumindo a responsabilidade de conter a violência desenfreada de sua prole. As batalhas entre eles são notoriamente brutais, com Venom frequentemente forçado a superar seus próprios limites para derrotar esta versão mais poderosa e instável de si mesmo. Outro relacionamento fundamental é com Ed Brock, sem dúvida o hospedeiro mais icônico do simbionte. Inicialmente unidos pelo ódio compartilhado ao Homem-Aranha, Ed e o simbionte desenvolveram um vínculo genuíno que transcendeu sua missão original de vingança. Eles se consideram uma entidade única, referindo-se a si mesmos como nós, demonstrando uma simbiose perfeita raramente vista em outros hospedeiros. Mesmo quando separados, o simbionte sempre procurou retornar a Ed, seu parceiro perfeito. Flash Thompson representou uma fase completamente diferente para o simbionte. Como agente Venom, Flash conseguiu algo raro: manter o controle sobre o simbionte através de disciplina militar e medicação, usando-o para propósitos heróicos. Esta parceria demonstrou o potencial positivo do simbionte quando unido a alguém com forte senso de moralidade e autocontrole, servindo como uma redenção temporária para ambos. Na escala cósmica, Knull, o deus dos simbiontes e criador da espécie, emergiu como um antagonista primordial para Venom. Representando as origens mais sombrias do simbionte como uma arma cósmica de destruição, Knull busca reclamar controle sobre sua criação defeituosa. Esta relação explorou a resistência de Venom ao seu propósito original, destacando como o simbionte evoluiu além de seu design inicial para se tornar algo mais complexo e independente. Entre os aliados mais consistentes de Venom está a Mulher-Aranha, Envem, ex-esposa de Ed Brock, que temporariamente se tornou She-Venom ao se unir ao simbionte. Apesar de suas próprias experiências traumáticas com o simbionte, ela frequentemente serviu como uma conexão humana para Ed. Mais recentemente, Dylan Brock, filho de Ed, se tornou fundamental na mitologia de Venom, representando o legado e futuro do simbionte na Terra. Esta rede de relacionamentos demonstra como Venom transcendeu sua concepção inicial como vilão unidimensional para se tornar um nexo de complexas conexões emocionais e alianças fluidas, refletindo sua própria natureza como um ser em constante evolução entre o heroísmo e a vilania. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelo universo sombrio e fascinante de Venom, um dos personagens mais multifacetados da Marvel. De vilão vingativo a protetor letal, o simbionte e seus hospedeiros nos mostram que a linha entre herói e vilão é tão fluida quanto a própria substância alienígena que compõe Venom. Esta dualidade constante, esta luta entre luz e escuridão, controle e caos, é o que torna Venom eternamente relevante e cativante. Ele nos lembra que todos carregamos nossos próprios simbiontes, nossos impulsos conflitantes, nossos demônios internos, nossas sombras que tanto podem nos destruir quanto nos fortalecer, dependendo de como escolhemos conviver com eles. Se você gostou desta viagem pelo universo de um dos anti-heróis mais icônicos da Marvel, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros fãs de quadrinhos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Nos comentários, conte-nos qual versão de Venom é sua favorita. Ed Brock, Flash Thompson, ou talvez alguma das inúmeras variantes do multiverso. Até o próximo vídeo,
onde continuaremos explorando as histórias extraordinárias que fazem da Marvel um universo sem igual. Nós somos Venom, e nós agradecemos por assistir.